Bom dia, terceiro ano. Na aula de hoje falaremos sobre a sociedade de consumo. Continuaremos falando sobre sociedade de consumo. Consumo como uma prática social, é óbvio que ele vai se dar, vai ser aumentado, vai ser intensificado com o período, principalmente com as sociedades pós-revolução industrial. Um exemplo, por exemplo, na França, havia os grandes magazines, que eram os locais de interação social entre as pessoas mais ricas, um local principalmente de consumo, local, não locais, um errinho de digitação. A essas modificações, as quais alteraram o modo de vida das pessoas por meio da tecnologia, dos meios de comunicação e da prática do consumo, nós chamamos de modernidade. Então foi um período histórico onde as pessoas tiveram a sua vida transformada pelos meios de comunicação, tiveram as suas vidas transformadas por aquela sociedade pós-revolução industrial, aquela bela época, aquele momento de ostentação, de consumismo, de uma interação social onde as pessoas mais ricas podiam, de fato, consumir e fazer uso de todas as benefícios que a Revolução Industrial nos trouxe. Um ponto muito importante aqui, pessoal, é a questão do Fordismo. Claro, o Fordismo, quando nós falamos de sociedade de consumo, temos que falar sobre o Fordismo. Tem o Taylorismo também, depois, e o Toyotismo, mas o Fordismo aqui é um marco porque um modelo foi desenvolvido pelo empresário norte-americano Henry Ford. O Fordismo ele visava otimizar, incrementar a produção por meio de uma linha de produção. Então ele colocou a linha de montagem, esta linha de produção, para que pudesse intensificar a fabricação dos seus carros, para que pudesse intensificar a produção. Então chegamos a uma produção de massa. Pelo Fordismo, os produtos passavam a ser padronizados. Então seriam fabricados em larga escala. Fabricação em larga escala, diminuição dos custos de produção, linhas de montagem automatizadas ou semi-automatizadas e com todos os insumos produzidos na fábrica. Claro, isso aumentaria expressivamente a produção, a lucratividade e, claro, também a vida dos próprios funcionários que agora se especializaram em apenas uma parte da montagem. Tinham conhecimento apenas da sua função, não tinham conhecimento de todo o processo de montagem, tinham conhecimento somente da função as quais eles exerciam. Então as atividades passaram a ser repetitivas e simplificadas. Mas Henry Ford, com o Fordismo, esta linha de montagem, intensificou a produção, massificou a produção e pôde então diminuir os custos dessa produção, e o operário a partir de então vai desenvolver apenas uma parte desta produção. Isso vai intensificar a produção de bens e a produção de produtos de uma maneira formidável. Vai contribuir muito para o capitalismo. O capitalismo, principal meio de consumo, ou o capitalismo que é o sistema econômico que está baseado pelo consumo, o consumo movimenta o capitalismo. Ele tem três fases aqui: a fase comercial, a fase industrial e a fase financeira, ou monopolista. Então, como vamos ver aqui as principais características? Fase comercial, o pré-capitalismo, que nós chamamos, a questão das grandes navegações, o mercantilismo, e ali nós tínhamos o monopólio comercial, o metalismo, quem não lembra, o metalismo foi um período da história em que um país seria rico quanto mais metal, ouro e prata ele tivesse em seus cofres, ou seja, quanto mais ouro e prata o rei tinha, mais rico era aquele país. O protecionismo e a balança comercial favorável. Então lá na época do mercantilismo, na época das grandes navegações, o expansionismo marítimo, nós vamos ter esse monopólio comercial, principalmente da Inglaterra, principalmente ali da Portugal, Espanha, que foram países que se lançaram ao mar, mas a Inglaterra tornou-se um grande monopólio. A questão do metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, isso dizia qual país era mais ou menos rico, mas aí os países ficaram naquela tara de querer vender e não queriam comprar, então eles criaram regras de proteção dos seus mercados internos, que são as taxas, as barreiras alfandegárias que nós temos até hoje. Então esse protecionismo desses países, que buscavam proteger o seu mercado interno, o seu mercado financeiro interno,
Depois, né, a balança comercial, e esse protecionismo tinha como intuito, né, manter a balança comercial favorável, ou seja, exportar mais do que importar, né, vender mais do que comprar. Essa é a primeira fase do capitalismo, né, o pré-capitalismo, fase ali do mercantilismo. Depois a gente passa pela fase industrial, né, que foi lá durante o século XIX, baseado no liberalismo econômico, a livre concorrência entre as empresas e a não intervenção do Estado, e tem como características o desenvolvimento dos transportes, aumento da produtividade, diminuição dos preços da mercadoria, surgimento do imperialismo e da globalização, a saturação dos mercados, a acumulação de capital gerado pelos excedentes nas indústrias, que são do lucro. Então, a fase industrial é a fase da livre concorrência entre as empresas e a não intervenção do Estado na política econômica, na política de mercado. E, claro, a fase monopolista, que é a fase em que nós nos encontramos hoje. Claro que existe também teóricos que dizem que o capitalismo já está numa quarta fase, o capitalismo informacional, o mercado das informações, mas isso é para uma outra aula. O capitalismo financeiro surge no século XX, lá após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão da globalização e o advento da Segunda Revolução Industrial. Então vão surgir os grandes monopólios, né? Vão surgir as grandes indústrias que vão dominar o cenário do capitalismo industrial, e o sistema vai estar fundado nas leis bancárias. Então é todo um capitalismo voltado ali para a questão dos investimentos bancários, para as transações, né? As transações econômicas, e também do surgimento das grandes multinacionais, das grandes transnacionais, que são as grandes corporações que, por meio de monopólio financeiro, vão dominar todo o mercado. Ali a gente tem as principais características do capitalismo monopolista, que é o oligopólio comercial, a expansão da globalização, a expansão de novas tecnologias e fontes de energia, acelerada urbanização e aumento do mercado consumidor, expansão das empresas transnacionais ou multinacionais, especulação financeira e economia de mercado, investimentos em ações empresariais. Então, o que vai acontecer? Essa terceira fase, que é a fase da expansão, que é a fase que nós chamamos de fase do capitalismo, né? Mercado financeiro ou monopolista, nada mais é do que o surgimento das grandes empresas multinacionais que vão monopolizar, que vão concentrar toda o controle do mercado financeiro, e a partir de então também a ação, né? As ações, né? No mercado de bolsas de valores, e também ali a questão da lucratividade se torna extremamente importante. Ok, pessoal? Então, esses são as três fases do capitalismo. Próxima aula, então, nós vamos discutir um pouco mais sobre a quarta fase do capitalismo. Se realmente entramos na quarta fase ou se ainda estamos em plena terceira fase do capitalismo. Fase monopolista, fase financeira. Ok? Então, nos vemos numa próxima aula.